Oi, no vídeo de hoje a gente vai fazer um dos pães mais centenários da Itália, o pão de Altamura. E esse é o nosso episódio 7 da série Catarina Venturelli em busca da alma italiana. Vão ser 10 episódios onde eu trago sabores de norte a sul da Itália da minha última experiência de viagem, desbravando todos os sabores italianos. Então vem comigo e com a Venturelli aprender essa receita maravilhosa. Oi, eu sou a chefe Catarina Rizzi e eu sou formada em gastronomia e nutrição, e dentro da área da gastronomia tive experiências tanto aqui no Brasil quanto fora em restaurantes estrelados e com chefes renomados. E essa é a minha nova série de episódios de comidas tipicamente italianas. Isso porque eu tenho cidadania italiana e fiquei agora recentemente 30 dias desbravando de norte a sul os sabores da Itália. Juntamente com a marca Venturelli, uma marca de farinha nacional que trouxe a tradição italiana junto com eles, com a família deles, trazendo o melhor produto dentro da área de farinhas. Para a receita de hoje, a gente vai utilizar uma farinha que não é muito comum aqui no Brasil de se fazer pão, que é a farinha de semolina. Vou explicar um pouquinho mais a história desse pão, o pão de Altamura, e também trazer o porquê que a gente vai utilizar essa farinha. Então primeiro vamos entender aonde é que fica essa região de Altamura. Essa região ela fica mais ao sul da Itália. Eu não sei se você já viu no seu Instagram, na sua rede social, vídeos daquelas senhorinhas que fazem a focaccia più bella del mondo, e são pães enormes assados em um forno comunitário que existe na Itália desde 1391. É um forno super antigo. E nessa minha viagem para a Itália, eu fui lá conhecer essas senhorinhas, conhecer esse forno, o forno comunitário mais antigo da Itália, e trazer aqui pra gente essa receita direto de lá. Então o pão de Altamura, ele é um pão muito famoso porque ele vem lá da Idade Média e lá da época dos soldados ou dos homens que saíam para ir à caça ou para resolver algum problema em outra cidade e levavam esse pãozão fincado em hastes para levar ali na viagem. Então ele é um pão num formato redondo, ele é um pão mais rústico. E nessa região da Itália era muito comum também, não só nessa região, mas em várias outras, ter esses fornos comunitários. Então como é que funcionava? Cara, era muito comum, cada família produzia sua própria massa, seu próprio pão, mas nem todo mundo tinha forno em casa. Então eles pegavam essas massas e levavam a esses fornos comunitários. E aí reza a lenda que eles colocavam ali a sigla inicial do nome da família para não se perder esses pães, assavam e levavam eles para casa. Então esses fornos comunitários, eles são fornos a lenha, enormes. Você vai ver aqui no vídeo também, que eu vou deixar aqui um pouco dos pães, da quantidade de pães que dá para assar nesse tipo de forno. Mas ele é um forno enorme a lenha, ou seja, não leva nenhum tipo de vapor. Então esses pães eles são bem rústicos, bem cascudo, e ele tradicionalmente fica com um aspecto meio de um chapéu de padre por conta da modelagem que a gente vai fazer nele. Então agora chega de conversa e vamos direto ao nosso passo a passo dessa receita centenária. Então para essa receita, como eu falei, a gente vai utilizar a farinha de semolina, que é a mais clássica na região. O que é a farinha de semolina? Ela é feita a partir do trigo duro, é uma espécie diferente do trigo utilizado na farinha puríssima, na alma italiana ou na nossa farinha tradicional que a gente usa aqui no dia a dia. Esse pão de Altamura, em 2003, ele recebeu um certificado de DOP. O que isso quer dizer? É de denominação de origem de produção. Então, para você receber esse selo, você tem que fazer esse pão lá na região de Altamura, com o trigo produzido lá nessa região e com todo o processo nos fornos e no local lá. Então o que a gente vai fazer aqui, é claro que não é um pão DOP. Por quê? Porque a gente não tá lá e a gente não tá utilizando os produtos de lá. Mas a gente vai adaptar para o que a gente tem aqui e trazer um resultado bem legal e bem parecido.
Então a primeira coisa que você precisa ter e saber em relação aos pães italianos é que a maioria, praticamente 100%, utiliza um pré-fermento, que pode ser um fermento natural, uma massa-mãe, ou uma biga, ou um polish. Então, se você não sabe o que é pré-fermento, não tem esse conhecimento, eu vou deixar o link aqui da minha outra aula, onde eu te explico todo esse processo de pré-fermento. Para essa receita, a gente vai utilizar a biga, ou então também o fermento natural, se você tiver em casa. Para fazer essa biga é super simples. A gente utilizou 200 gramas de trigo, de semolina nesse caso, 100 gramas de água e 1 graminha de fermento biológico seco. Você mistura tudo, deixa em torno de 12 horas até ele ficar assim, ó, bem bolhudo. É uma massa bem firme, então lá o que eles fazem? Eles primeiro dissolvem essa biga ou esse fermento natural na água, e é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai espedaçar ele aqui na nossa batedeira, no nosso bowl, e vai colocar água e dar essa diluída. Depois a gente vai adicionando o trigo e o sal. Você pode fazer tanto na mão, ele é um pão que fica um pouco mais seco, então a gente consegue fazer a sova tradicional, ou você pode colocar a sua funcionária terceirizada aí para trabalhar, que vai ser o meu caso. A gente vai fazer na batedeira, em torno de 5 minutos ele está pronto na sova. Então vamos começar pesando. Serão 300 gramas de biga. Como é que eu sei disso? É porque eu usei 200 gramas de farinha mais 100 de água. Então o total dá 300 gramas, certo? A gente vai utilizar 325 de água e vamos utilizar 500 gramas de farinha de trigo de semolina, além de 10 gramas de sal. Então a gente pode ir espedaçando ele para depois ficar mais fácil de essa mistura se diluir, se incorporar na nossa água e na nossa farinha. Então esse eu deixei 12 horas fora da geladeira e depois deixei mais 12 na geladeira. Então a tendência dele é ficar ainda mais firme. Coloquei aqui a nossa biga. Agora, então, eu vou colocar a água. (325). A gente sempre vai ter uma margem de erro de 5 para mais, 5 para menos, não precisa ficar ali na exatidão. E aí a gente vai dar uma mexida, uma misturada nisso, para daí colocar o nosso trigo. Então é só para dar uma soltada nesse nosso pré-fermento. Beleza, deu uma hidratada, agora a gente já pode colocar o trigo. Então vai dar um pãozão, hein? Por isso que é uma quantidade grande. Se você quiser fazer menor, você pode fazer pela metade a receita também. E 10 gramas de sal. Agora a gente vai para a batedeira com o batedor gancho, que é assim, caso você não tenha esse tipo de batedor na sua casa, você pode bater numa máquina de fazer pão ou então sovar na mão. A gente vai começar incorporando numa velocidade mais baixa, e aí depois que incorporar bem, eu vou colocar na velocidade máxima, e aí a gente começa a contabilizar mais ou menos os 5 minutos que eu citei aqui. Então, ó, a mistura, ela se uniu bem, formou uma massa, e a partir de agora, então, a gente começa a sovar pelos 5 minutos. Então, chegamos aqui nos nossos 5 minutos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa massa daqui. Vamos transferir para um bowl.
Vai colocar ela aqui nesse bowl e vai esperar uns 10 minutinhos para ajeitar novamente essa bolinha. Depois desses 10 minutos, a gente vai deixar ela crescer um pouquinho em temperatura ambiente, mais ou menos 1 hora, e depois a gente vai guardar na geladeira. Os pães na Itália, praticamente todos também, são feitos com fermentação longa. Então, se você não sabe o que é fermentação curta, longa, me acompanha aqui no canal, nas minhas outras redes sociais, que eu falo bastante sobre isso. Mas bem dizer, é quando a gente guarda esse nosso pão em temperatura refrigerada de 12 a 72 horas. Então é legal pelo menos deixar umas 24 horas, que é o que esse nosso pão vai ficar. Então aqui deu os nossos 10 minutinhos. A gente vai pegar de novo essa massa e ajeitar ela e a gente já vai ver que o aspecto dela vai ficar mais liso e mais bonito. Então, por isso que é legal esperar uns 10 minutinhos só para fazer essa bolinha de novo. Então, agora a gente vai deixar ela quietinha aqui fora da geladeira por mais ou menos 1 hora e depois a gente vai levar ela para a refrigeração. E o próximo passo é a modelagem. Então, passado o tempo de crescimento, tanto fora quanto dentro da geladeira, nossa primeira fermentação, eu gosto sempre de cobrir bem com um plástico antes de levar para a geladeira para evitar que forme uma película. E aí agora a gente vai fazer então a modelagem. Vou colocar um pouquinho da semolina na nossa bancada. A gente consegue ver que ela já teve um crescimento, mas a gente vai passar por um segundo processo de fermentação ainda. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai esticar essa massa, formar um retângulo. Pode ser com a mão mesmo, não precisa ser com rolo nem nada. E aí agora a gente vai fazer como se fosse um envelope. Então, ó, a gente vai dobrar uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui e mais uma aqui. Então, ó, a gente formou um envelopinho. E agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pressionar bem essa parte aqui do meio. Vou virar aqui. E a gente vai fechar, ó. E é aqui que vai dar aquele aspecto de chapéu, porque quando assar, essa emenda ela vai estufar para cima. Então a gente vai deixar assim agora, crescer mais um pouco. Dá para ver que já tem bolhas nessa nossa massa de pão, mas a gente precisa que ela cresça um pouquinho mais. Então agora é o momento que a gente precisa deixar crescer numa temperatura quentinha. Então aqui hoje tá um dia bem frio, a gente vai fazer uma estufinha, já deixei o meu forno um pouquinho ligado, agora desliguei. Vai ficar ali em torno de 30 graus para ele crescer. Mais ou menos umas 2 horas a gente já vai ter o pão bem crescido para a gente poder assar. Continua com o plástico em cima para não criar película, ou então com um pano úmido. E aí, mais umas 2 horas crescendo. Então, passou aqui 2 horas do nosso pão de altamura crescendo na estufinha. E olha só como ele cresceu bem. Então, eu consigo ver que tem bastante bolinhas nele. E aí, chegamos na hora de a gente levar ele para assar. Então, a gente vai assar a 250 graus por mais ou menos uns 30, 35 minutos. A ideia é tentar imitar um forno a lenha, então a temperatura tem que ser alta, sem vapor, nem nada disso. Então, aqui eu já comecei a pré-aquecer meu forno. Vou esperar só mais uns 3 minutinhos, para dar mais ou menos uns 10 minutos pré-aquecendo na temperatura máxima. E aí a gente já vai colocar ele para assar. Então aqui ele assou por 30 minutos. Olha o pãozão. A ideia é ficar com essa casca bem dura e bem douradinha.
E é óbvio que agora a gente tem que esperar um pouquinho para fazer o corte. Então é só esperar esfriar um pouquinho e aí a gente vai cortar e mostrar como é que ficou lindão esse pão por dentro. Então chegou a hora da verdade de a gente cortar o nosso pão de altamura. É um pãozão e ele fica super macio por dentro também. Então se você quer aprender mais receitas como essa, ou se você gostou dessa receita, já segue aqui no canal, já curte, comenta, compartilha tudo que puder e claro, não perca mais nenhum episódio da série Catarina Venturelli em busca da alma italiana. Te vejo no próximo episódio.